Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula completa de Pilates. Antes de começar a aula de hoje, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de uma faixa elástica e um cabo de vassoura. Vamos começar? Bom, o Heitor vai começar sentado, com as duas pernas estendidas, segurando o bastão. Então, ele vai começar com o bastão lá no alto, vai puxar o ar, quando soltar, ele vai descer, realizando o alongamento e retorna alinhando a postura. Então, são 10 movimentos. Lembre-se de não flexionar os joelhos, sempre olhar para frente, sempre buscar um alinhamento postural, tá? Então, se você não tiver tanta mobilidade do seu ombro, estende o braço até onde você conseguir, mas sempre buscando o alinhamento da sua postura. Na hora de realizar o movimento, leva primeiro o queixo em direção ao peito, desce alongando e retorna buscando o alinhamento. Na hora que chegar na posição inicial, olha para frente, alinha cervical. 10 movimentos e aí a gente vai para o próximo. Agora o Heitor vai fazer primeiro o movimento levando atrás da cervical, vai subir e depois finalizar no alongamento lá na frente. Então serão 2 movimentos. Então primeiro levou atrás da cervical, subiu, levou na frente. Então puxou o ar, soltou o ar atrás da cervical, puxou o ar em cima, soltou, desceu. São 10 repetições também. Então, além de trabalhar a parte de alongamento, a gente também está trabalhando a mobilidade da cintura escapular. Então, se você não tem tanta mobilidade, tanto da parte escapular ou dos ombros, você vai sentir dificuldade de fazer esse movimento aqui para trás. O importante não é você jogar a cervical para frente para conseguir fazer o movimento. Então, você desce os 2 braços até onde você consegue, tá bom? Tenta crescer mais a postura, terminou? Olha de frente para eles e deixa a perna cruzada. Isso. Então, agora vocês vão sentar com a perninha cruzada de índio, mantendo a postura alinhada, segurando o bastão na frente na altura do ombro. Vocês vão fazer somente a rotação do tronco. Então, vai soltar o ar, gira o tronco, retorna ao centro. Pode fazer tudo para o mesmo lado, faz 6 para um lado, depois troca. Tá? Então, esse exercício a gente vai trabalhar a mobilidade rotacional do tronco. Lembra de estabilizar a coluna, cabeça sempre acompanha o movimento, então o seu olhar sempre está olhando para o meio do seu bastão. E aí você acompanha ele durante todo o percurso. Faz 6 para um lado, depois inverte o movimento. Se você quiser, você pode fazer alternando os 2 lados, tá? Eu gosto de fazer tudo do mesmo lado e depois do outro, porque às vezes o aluno quer fazer rápido, não para no centro, ou então a pessoa tem mais dificuldade para um lado do que para o outro. Então, pelo menos você concentra melhor em um lado para depois começar a executar o outro, tá bom? Heitor pode deitar de barriga para cima. Então, você vai deixar uma perna na cadeirinha e vai fazer a elevação do quadril. Então, vai subir o quadril na ponte e desce devagar. Então, o Heitor vai fazer 8 movimentos de cada lado.
puxa o ar e solta, subindo o quadril e retorna. Essa outra perna aqui tá com 90 graus de flexão de quadril e joelho. Mesma coisa, vai fazer tudo da mesma perna, depois ele vai trocar o lado. E lembra sempre de mobilizar a coluna, tá? Então, tanto para subir quanto para descer. Contrai bem o glúteo. Como é um exercício unilateral, então você vai sentir fazer mais força, vai solicitar mais força do posterior de coxa. Mas se você não consegue fazer, você pode estar com os dois pés apoiados e fazer a ponte normal, tá bom? Sem problemas. Vem um pouquinho mais para baixo, Heitor. Agora você vai fazer a ponte com as duas pernas apoiadas e vai levar o bastão lá para trás na hora que subir o quadril. Isso, e aí retorna mobilizando a coluna. Então, além da gente estar fazendo um trabalho de força, a gente também está trabalhando a mobilidade da escápula. Então, o Heitor leva lá para trás e retorna. A cabeça não perde contato com o solo. E aqui você leva o braço também até onde você consegue. Então, se você não tiver amplitude máxima para encostar lá atrás, você vai até onde você conseguir. São 10 movimentos. Então, puxa o ar e solta, vai lá para trás. Agora o Heitor vai ficar com as duas pernas na cadeirinha. E aí a gente vai fazer a mobilidade da escápula, só que vai ter uma ativação abdominal para não ficar tão fácil para vocês. Então aqui vai deixar as duas pernas na cadeirinha, ele vai levar o bastão em direção ao teto e volta encaixando as escápulas no aparelho, sem soltar aqui. Isso. Então puxa o ar e solta encaixando as escápulas, um pouco mais devagar, Heitor. São 10 movimentos. Tenta mobilizar bastante a parte da escápula, tá? Então, esse movimento aqui, ó, afasto o máximo que consigo, retorno encaixando as escápulas sem flexionar os cotovelos. Aqui a coluna dele tá apoiadinha, joelho firme, então fazendo essa posição aqui de 90 graus de flexão de quadril e joelho, que isso já gera uma ativação da sua musculatura abdominal. Pode vir daqui o bastão, agora você vai deixar as duas pernas na cadeirinha. E aí a gente vai fazer um movimento alternado das pernas, então também para ativação do abdômen. Então o Heitor vai estender uma perna para frente aqui, ó. Isso. E troca. Solta o ar toda vez que estende a perna e puxa o arco na posição central. Esse vocês podem fazer alternando as pernas, tá? E vão ser 8 movimentos de cada lado. É um exercício para ativação abdominal, para quem tem dor na cervical, às vezes que não consegue ficar subindo o tronco porque incomoda essa região, então a gente consegue trabalhar o fortalecimento sem você necessariamente ter que subir o tronco para fazer força, para ativar a musculatura abdominal e para fortalecer também. Se a sua lombar incomodar de você estar estendendo a perna igual o Heitor para frente, você pode estender mais para cima. Não tem problema nenhum, tá? Agora o Heitor vai deixar novamente as duas pernas na cadeirinha. E aí ele vai estender as duas pernas para cima e volta. São 10 movimentos. Se você consegue estender mais para frente, pode. Vai aumentar a ativação do seu abdômen, tá? E o importante é que você não sinta dor na sua coluna lombar. Mesma coisa, sem subir o tronco, coluna toda apoiada, 10 movimentos. Agora o Heitor vai ficar na posição de 4 apoios, que a gente também vai fazer o trabalho de mobilidade da escápula. Então não é o gato, nós até vamos fazer o gato um pouquinho mais para frente, mas aqui ele vai mobilizar somente a escápula, então ele vai aproximar e afastar. Então, a mesma coisa, ó, o cotovelo dele não flexiona, tá? São 10 movimentos. E a cervical dele está alinhada com o restante da coluna dele. Então, tá sempre retinho e é só o trabalho aqui, ó, mobilidade de cintura escapular.
Isso, capricha, deixa o abdômen estabilizando a coluna, preserva a curvatura, ó, então mantendo a curvatura da lombar neutra, cervical também. Então a cervical ela está alinhada, mas ele mantém preservando ali a sua curvatura natural. Agora o Heitor vai ficar em 3 apoios, ou seja, essa mão ela vai começar passando aqui por baixo. Então a gente vai mobilizar a escápula, ele vai puxar o ar nessa posição, soltar o ar na rotação, levando para cima. E volta, olha para baixo. São 6 movimentos para cada lado. Mesma coisa, é importante que você faça tudo do mesmo lado e depois troque, tá? Então puxou o ar, soltou o ar, girou o tronco. Então aqui ele tem uma rotação, um alongamento e faz a rotação, movimento inverso, alongando aqui a parte anterior. Então puxou o ar, soltou, rodou. Fez 6 movimentos, aí troca o lado. Puxou o ar, soltou. Isso. Então na sua casa, se você estiver fazendo direto no chão, põe uma almofada para fazer essa sequência de exercícios, tá? Então para você não sentir desconforto no joelho. Feito? Agora o Heitor vai deitar de barriga para baixo, segurando o bastão. Aí a gente vai fazer extensão lombar. Então o Heitor vai subir o tronco e trazer o bastão em direção ao seu peitoral. Então ele vai gerar aqui um W e aí retorna. A cervical mantém sempre na posição neutra. Toda vez que ele faz a extensão da lombar, o glúteo dele está bem contraído, tá? Então a gente vai fazer esse exercício para fortalecer. Ele vai fazer 10 repetições e depois a gente vai fazer na sequência, ele vai segurar por 20 segundos na posição. Então a gente vai fazer uma isometria da extensão lombar. Puxa o ar e solta na extensão lombar. Isso. Vamos lá, agora eu vou marcar 20 segundinhos, então acompanhem aí em casa, pode ir com o bastão no peitoral. Isso, sustenta, contrai o glúteo, não deixe de trabalhar a respiração, então puxa o ar e solta, faltam 10 segundos, força. Ai, deu. Vai ser uma vez só, tá? Agora pode soltar aqui, Heitor, vai ficar no 4 apoios e agora sim a gente vai fazer o gato. Então a gente vai mobilizar toda a coluna e não só a parte escapular. Então o Heitor tá no 4 apoios, vai levar queixo em direção ao peito, guarda o bumbum, umbigo em direção ao teto. Retorna, inverte o movimento, olha para frente. Então soltou o ar e inverteu o movimento. 10 repetições. Lembra que é um exercício para mobilizar toda a sua coluna, então desde a cervical até a lombar. E a gente quer melhorar a mobilidade de todas as vértebras da sua coluna. Muitos alunos têm, às vezes, uma mobilidade melhor em uma região e outra bem limitada. E isso dá uma interferência até nas lesões que você tem na coluna. Então, às vezes, a pessoa que tem uma retificação lombar, uma retificação torácica, pouca mobilidade, ela tende a desenvolver lesões nas vértebras mais próximas, né? Então é como se tivesse toda a coluna dele em bloco e não é isso que a gente quer. Então no Pilates, por que a gente fala muito de mobilidade? A gente quer melhorar a mobilidade não só da coluna vertebral, de todas as articulações, para diminuir o número de lesões também. Feito, Heitor? Agora o Heitor vai deitar de barriga para cima e a gente vai usar a faixa elástica. Então o Heitor vai ficar com as duas pernas na cadeirinha, vem um pouquinho mais para baixo, Heitor. E aí ele vai afastar os dois braços, fazendo força, mantendo a perna na cadeirinha.
São 10 movimentos. Cuidado aqui com os punhos, tá? Então, sempre o punho bem alinhadinho, as pernas sempre firmes, sustentando aqui no 90 graus. São 10 repetições. Isso. Puxa o ar e solta. Boa. Agora o Heitor vai ficar ajoelhado. O primeiro ajoelhado de frente para eles. Segurando a faixa aqui na frente, aí a gente vai fortalecer aqui o manguito rotador. Então, vamos fazer a rotação externa. Então, você pode segurar a faixa com a palma da mão para cima. Não deixe o punho desalinhar, deixe ele retinho. E aí, ó, observem que o Heitor tá rodando, girando o antebraço para fora, porém sem perder o contato aqui, ó, do cotovelo com a cintura. Então, a rotação ela é pequena, você roda e retorna. Fica de lado, de frente para mim agora, Heitor, aqui. Põe a faixa aqui na frente na sua cintura, isso. Divide ela bem no meio dos dois lados. Braço estendido. Segura mais para trás, senão você não vai ter amplitude aqui. Isso. O movimento do exercício ele é curtinho, então o Heitor vai levar o braço para trás e volta. Então aqui a gente vai fortalecer o ombro, sempre olhando para frente. O movimento é curto, vocês vão sentir fazer bastante força no braço e retorna ao centro. Tudo bem? Então são 10 movimentos. Aqui o seu braço, a sua coxa vai acabar dando essa tensão para a faixa. Então se você perceber que está muito difícil, segura um pouquinho mais para trás que já vai ajudar. Isso. Terminou? Fica de frente para eles novamente. Segurando a faixa com o braço estendido lá na frente. Então, a mesma coisa, a gente vai afastar igual a gente fez deitado. Afasta, retorna. Reparem aqui o punho do Heitor sempre retinho e reparem os ombros dele, ele não tensiona. Então, a escápula está encaixada e a força ele está jogando somente para fortalecer parte escapular e dos ombros. Sempre olhando para frente. Isso. Beleza, deita de barriga para cima. Agora o Heitor vai estender uma perna para cima, vai segurar no alongamento. Então aqui, ó, a faixa, quanto mais você segurar ela tensa, mais você vai estar puxando a perna e sentindo o alongamento. O joelho você não pode flexionar. E a pontinha do pé, ó, apontando para baixo. Então, força aí para vocês sentirem alongar bem. Eu vou marcar aqui o tempo, tá? A gente vai fazer 20 segundinhos de cada perna. Segura bem firme. Tem que puxar até fazer careta, tá? Senão não tá valendo. Troca a perna, Heitor. Se você tiver mais tempo na sua casa, você pode segurar por 1 minuto cada perna, não tem problema nenhum, tá bom? Deu, Heitor. Agora, soltando aqui a faixa, o Heitor vai cruzar uma perna em cima da outra pra gente fazer o alongamento do glúteo, só que ele vai fazer segurando, então a gente não vai fazer dinâmico. Então aqui, ó, ele passa a mão por dentro, entre a perna, para conseguir abraçar essa daqui que tá flexionada. Então, quanto mais eu puxar aqui, mais eu sinto alongar o glúteo. Também estou marcando o tempo, tá bom? Trabalha a respiração. Vocês têm que sentir que alonga bem a parte do glúteo. Troca a perna.
Agora o Heitor vai trocar o lado novamente, só que a gente estava fazendo assim, ó, perna cruzada, passando por dentro. Agora o Heitor vai deixar a perna mais fechadinha, então a gente vai alongar um músculo que a gente chama de piriforme. Então ele é perto do glúteo médio, normalmente quem tem dor no ciático tem bastante tensão, ou do glúteo médio ou do piriforme, então a gente faz esse alongamento para ajudar a soltar um pouquinho, tá? Também nós estamos fazendo por tempo. Então, todos esses alongamentos que nós estamos fazendo no final, se você tiver mais tempo, você pode estar fazendo por 1 minuto cada lado, não tem problema. Troca o lado, Heitor. Aí, agora o Heitor vai abraçar as duas pernas. Isso. Então, aqui também a gente é um alongamento que ajuda a relaxar mais a lombar. Pode soltar devagarzinho. E é isso, vira devagarzinho para sentar, Heitor, que nós finalizamos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula que trabalhou muita parte de mobilidade, de cintura escapular, mas a gente também não deixou de trabalhar a nossa coluna lombar. Então, sempre bem direcionada para o fortalecimento, mobilidade, flexibilidade, que é muito importante para vocês estarem executando, principalmente nesse período que as pessoas estão mais tempo em casa, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário e até a próxima aula.